Então, bora conversar sobre o capítulo 1118 de One Piece. Esse capítulo que lançou oficialmente lá no site da Manga Plus no último domingo, dia 23 de junho, né? E que já gerou bastante discussão dentro da comunidade de One Piece, né? Gente que gostou, gente que não gostou de um certo elemento ali desse capítulo, de algo que acontece com a Bonnie, né? E assim, tipo, eu vou ser sincera com vocês. Quando eu comecei a ler os spoilers desse capítulo, lá na semana passada, depois que eu fiz o review do capítulo 1117, eu nem pensei no meu sentimento quanto a será que eu gosto, será que eu não gosto. Só me veio uma teoria aqui na cabeça, só me veio as possibilidades dessa revelação que o Oda fez, né? Essas possibilidades eu vou contar lá no final desse vídeo, né? Porque também o que acontece ali com a Bonnie acontece no final do capítulo. Então, bora lá, né? Vamos desde o início ali. A gente continua a história de Kappa, né? E finalmente Yamato partiu ali para a peregrinação dele. Já não era sem tempo, né mesmo? A gente tá no volume 8 e ele tava se despedindo da galera ali fazia muito tempo ali, já era hora de ele começar a peregrinação dele, senão dali a pouco o Barba Negra ou outras pessoas, outras ameaças podem chegar ali em Wano e ele nunca que vai começar essa peregrinação porque ele vai ter que defender o país, não é mesmo? Mas enfim, vamos ver o que a gente vai acabar acompanhando nessa peregrinação dele, né? A gente começa esse capítulo com o Gigante de Ferro caindo no mar. Por sorte, o Dendemushi que está transmitindo ali as palavras do Vegapunk acabou caindo em terra em algum lugar ali seco, não no mar. Só que como ele caiu ali, como teve um ataque estrondoso no Gigante Lendário, aquele caramujo ali, aquele Dendemushi ali também tá bem baqueado ali e ele tá meio inconsciente. Por isso, a transmissão do Vegapunk foi realmente cortada. As últimas palavras do Vegapunk é o nome disso. Não sei se a tradução está certa, talvez fosse o nome dele, né, para fazer mais sentido. Eu não sei se o Dendemushi ter desmaiado faria com que quando ele acordasse ali, a transmissão continuasse da onde parou. Ou se o Vegapunk só falou ali, realmente a gente não vai mais saber nada, não vai ter a revelação ali sobre os D. E aí também a gente vê os cidadãos questionando o que levaria essa transmissão ser interrompida e também o que causaria a morte do Dr. Vegapunk. Claramente eles estão processando as palavras do Vegapunk. Eles perguntam se alguém o matou, falam sobre o crime que o Vegapunk pode ter cometido ali e também perguntam se no caso o governo mundial é quem acabou matando o cientista. Bom, uma parte da galera ali entra em negação, não acredita que o governo mundial poderia matar o maior gênio do mundo por qualquer crime que ele tenha cometido. O governo mundial não faria isso. E aí eles lembram da notícia de mais cedo de que o Luffy do Chapéu de Palha havia sequestrado o Vegapunk. E aí, então eles culpam os piratas. E é uma interpretação ali plausível para a maioria das pessoas daquele mundo, porque eles têm enraizados de que o governo mundial é do bem, de que os piratas são do mal. Então, assim, tipo, é muito mais fácil você entrar em negação quando você ouve a verdade do que você realmente acreditar. E talvez tá aí o motivo para o Roger não ter dito nada para o mundo, né, para a população no geral, quando ele e o seu bando ali descobriram sobre o século perdido. Afinal de contas, quem é que iria acreditar nele? É lógico que teve uma galera aí que foi para os mares que realmente ia acreditar nele, que realmente se tornou pirata por causa do Roger, só que a grande maioria da população não iria acreditar num pirata, ou melhor, num dos maiores piratas que existiram ali naquele mundo. É muito mais fácil confiar ali no governo mundial. Bom, então o gigante ele continua afundando ali no mar. Ele questiona para onde Joy Boy foi.
e ele quer ver o Joy Boy. Ele ainda pergunta se Joy Boy estava lá. A gente não sabe com clareza de que lugar o gigante está se referindo. E aí então o gigante continua ali dizendo que é algo estranho, muito estranho. Então, diante desses pensamentos do gigante lendário, eu acabei tendo 3 interpretações. A primeira delas é a mais óbvia, de que quando o Luffy acabou se transformando ali no modo Gear 5, ele fez com que o gigante acordasse. Realmente eu acho que uma coisa pode estar diretamente ligada a outra, modo Gear 5 do Luffy com o acordar desse gigante. Pode ser que o Vegapunk tenha ligado o gigante lendário por conta da transmissão? Pode ser, mas eu acho que não. Eu acho que o Vegapunk ele só deixou o Dendemushi ali e o gigante lendário acordou sozinho por conta de ouvir ali os sons dos tambores da libertação, por conta do momento nostálgico ali ao se lembrar do grande amigo dele, no caso Joy Boy. E aí então, quando o Luffy ele deixou o modo Nika, o gigante parou de sentir essa presença e ele acabou ficando perdido ali sobre para onde é que Joy Boy / Nika, né, poderia ter ido, já que aparentemente ele sumiu ali do nada. A segunda interpretação é a de que o gigante lendário está se lembrando de algum momento ali que ele teve com o Joy Boy há 800 anos atrás. E aí por isso que ele fez esse questionamento. Vou dar um exemplo, pode não ser isso. Por exemplo, sei lá, eles eram aliados lá há 800 anos atrás, naquela guerra, né? E aí pode ter acontecido alguma coisa ali com o Joy Boy que fez com que ele sumisse e, consequentemente, fez com que o gigante questionasse isso, né? Se realmente o Joy Boy estava lá na guerra, se realmente ele estava lá ajudando, se realmente aconteceu alguma coisa, sabe? No decorrer da guerra ali, pode ser que ele tenha mudado de lado, pode ser que ele tenha debandado. Não acho que isso aconteceu, como eu disse, só um exemplo. E aí fez com que o gigante lendário tivesse ali essas memórias, questionasse, será que eu lembro disso? Será que tá certo isso que eu estou lembrando? Será que aquilo que aconteceu há 800 anos atrás foi real mesmo? Então pode ser que tenha isso. E a terceira hipótese é de que, lembrando que o gigante ele acordou muito provavelmente depois de ele ter invadido Marigeoise. Então, talvez ele ainda está ali na linha de pensamento de quando ele estava lá em Marigeoise. Então, levando isso em consideração, pode ser que o gigante tenha sentido a presença de Joy Boy lá da Terra Sagrada, e por isso que ele foi até lá para encontrar o seu grande aliado. E aí, então abre a interpretação: será que o Joy Boy poderia estar lá em Marigeoise? Pode ser também, assim, tipo, eu acho que essas duas últimas interpretações minhas são menos prováveis de acontecer, são realmente viajadas, mas tudo é possível ali no universo de One Piece, não é mesmo? Bom, continuando, né, o capítulo, a York diz aos Goroseis que ainda existem mais 2 Vegapunks vivos. No caso, a Lilith e a Atlas. E vamos ser sinceros aqui, são os meus 2 Vegapunks favoritos. Eu amo muito as duas, tanto a Lilith, gosto muito do jeito dela, quanto a Atlas. A Atlas, ela é muito fofinha, então assim, tipo, sobrou as minhas favoritas e que elas estejam protegidas ali para que nenhum mal aconteça com elas. E aí então os Goroseis vão tentar ali eliminar essas 2 Vegapunks. O Mars, ele inclusive foi ali até o navio dos piratas gigantes para fazer isso. E a gente também sabe que o Nojuro já está lá perto do Sunny, né? O Zoro, no caso, e o Jinbe estão impedindo o ataque dele, mas então ele já está perto da Lilith. Bom, então diante disso a gente já pode interpretar que o Edson morreu também. Cada vez mais um Vegapunk vai deixando de existir. Mas cá entre nós, eu acredito que no final ali desse arco, em algum momento,
todos esses Vegapunks vão voltar a viver. Vão aparecer ali novinhos em folha, como se nada tivesse acontecido com eles. Talvez no máximo mesmo, quem vai morrer ali é o Stella, o Vegapunk principal, né? Porque também já faz 10 minutos que o coração dele parou de bater. Então, levando isso em consideração, pode ser que ele já tenha ido embora. Mas, levando em consideração que tem Atlas e Lilith para serem atacados, quem vocês acham que vai restar? Algum Vegapunk vai restar. Quem que vocês acham que vai ser? Eu particularmente acho que é a Lilith, porque foi a primeira que a gente viu ali. É verdade, né? Foram os primeiros que a gente viu e são as últimas a morrer, né? Aí também a gente descobre que o Punk Records foi projetado para continuar se desenvolvendo mesmo após a morte do Stella. E para os Goroseis é mais vantajoso que apenas a York se desenvolva. Para eles não precisa mais do que um gênio. Luffy, Dory e Brog chegam no navio e eles finalmente partem ali de Iggy. O Luffy ele está muito feliz de estar ali no navio dos piratas gigantes e ele até pergunta do Usopp. Eu acho que por eles compartilharem ali da mesma emoção com relação aos gigantes, ele logo lembrou ali do Usopp. E também ele acaba perguntando do Chopper. Não sei se também relacionado à emoção dos piratas gigantes ou talvez ali para que o Chopper fosse lá e ajudasse a curar o Kuma e principalmente o Dr. Vegapunk. A Bonnie transformou a Doll, a Bluegrass e a girafa ali marinha, que é uma arma mecânica, né, em crianças. Muito fofinhas cada uma delas, a Bluegrass e a girafinha, muito mais fofinhas ainda, assim, tipo, fiquei íntima ali, que coisa mais fofa do mundo, sabe? A Bluegrass diz que a Bonnie tem um baita de um poder, reconhecendo ali que essa garota ali é foda pra caramba. E aí a gente vê ali a Bonnie feliz, confiante pra caramba, dizendo que a Marinha vai ter um problemão se eles deixarem que a garota escape. A Nami ela acaba pedindo para que o Sanji garantam ali que o Sunny chega ao mar, né? E o Sanji, né, gado como sempre, fala assim: com certeza vou garantir a segurança de Nami, Robin e Lilith. Os outros podem se afundar, os outros tanto faz. Mas as três ali eu vou garantir que elas cheguem com segurança no mar. Como eu disse anteriormente, o Mars foi ali em direção ao navio dos piratas gigantes e ele tacou fogo no navio. Esse fogo tá se alastrando bastante ali. Então os gigantes eles estão tendo que lutar com o Mars, também estão tendo que deter ali o avanço desse fogo. Então assim, tá uma confusão geral naquele navio. O Dory e o Brog perceberam que eles não podem ignorar os Goroseis e que esses velhotes ali vão segui-los aonde é que eles forem. Vemos ali o Luffy se reabastecendo, comendo bastante e depois se transformando no Nika. Aparentemente o Luffy transformou também o mar ao redor dele ali, mas também a gente pode abrir outras interpretações ali do porquê que o mar está tão agitado. Primeiro, finalmente o terremoto chegou ali em Egghead e o nível do mar ali está subindo por conta disso, né? Segundo, pode ser que por conta de uma outra ilha ali afundar, no caso Onigashima, pode ser que isso tenha tido algum efeito também no nível do mar. Eu acho que não, mas pode ser, quem sabe, não sabemos. E terceiro, né? Pode ser também que a forma como o mar tá agitado ali seja por conta dos poderes da fruta do Barba Negra, né? Que antes era do Barba Branca. Eu acho que essa última teoria aqui minha é mais viajada ainda, né? Porque por que o Barba Negra ia pra Egghead depois que ele mandou ali que a Devon e o Van Algor fossem pra lá, né? Se eles concluíram com a missão deles, não é mesmo? Então, assim, tipo,
Não acho que o Barba Negra está ali, não. Eu acho que realmente o Barba Negra vai lá para Wano e vai lá para a Ilha dos Tritões. Eu acho que esse vai ser os dois destinos dele. Eu acho que o Barba Negra vai enfrentar ali o Shanks, inclusive o Shanks vai tentar impedir o Barba Negra de pegar as armas ancestrais, no caso Plutão, né? Acho que Poseidon o Barba Negra não vai conseguir pegar, só se ele sequestrar a Shirahoshi, mas a Plutão talvez seja um pouquinho mais fácil de pegar. Então, são essas hipóteses, né? Mas muito provavelmente é por conta do Luffy no modo Gear 5 ali, no modo Nika, que o mar ali ficou totalmente agitado. Mais uma vez, a Bonnie chama o Luffy de Nika e o Luffy questiona quem é esse. O Dory e o Brog começam a dançar ali aos sons dos tambores da libertação. O Luffy chama a Bonnie para lutar ao seu lado. A Bonnie fica meio relutante ali, dizendo que ela não pode fazer isso, né? E tipo, comparando ali com o poder e com as pessoas que os Goroseis são, né? O poder deles. Mas o Luffy encoraja a Bonnie. Ele diz que ela consegue sim. E aí então a Bonnie se lembra da primeira vez que o Luffy menciona o Gear 5 ali, essa nova forma dele, que esse é o momento ali em que ele se sente mais livre. A gente vê a Bonnie começando a se transformar. Ela mentaliza um futuro em que é a mais livre e se transforma em Nika. A gente vê ali o Kuma, ele tá mais ou menos consciente ali. Ele se lembra do momento em que prometeu para Ginny que cuidaria da Bonnie. Os Goroseis perceberam uma presença estranha e o gigante lendário novamente percebeu a presença de Joy Boy. E aí, gente, como eu disse no início desse vídeo, né? Eu não tive a mesma eu tive sim a mesma interpretação de alguma forma, só que eu acho que eu levei para um lado meio diferente, sabe? E aí, até mesmo lendo o capítulo, até mesmo relendo ele na hora que eu escrevi o roteiro, eu fiquei assim, tipo, tá, a Bonnie, ela consegue se transformar em Nika, então agora existem dois Nikas. E existem, eu acho que, várias formas que a gente pode interpretar isso, para vários caminhos que a gente pode levar isso de fato. A gente sabe que a fruta do Luffy é a Hito Hito no Mi modelo Nika. Realmente é a fruta do deus ali, Nika. Eu acho que é indiscutível isso. Só que o Nika, ele faz com que as pessoas se sintam livres, as pessoas se sintam criativas e possam ser quem elas quiserem, né? E a Bonnie, por conta da peculiaridade ali da fruta dela, inclusive eu acho que isso foi algo que uma galera aí da comunidade de One Piece que estava ali concordando e amando a forma com que o Oda colocou, pontuou, né? Que o Oda estava planejando isso desde sempre. A fruta dela que pode se transformar ali num futuro que ela acredita, né? Então ela imaginou um futuro em que ela está totalmente livre. Então a gente finalmente teve a interpretação correta da fruta dela, de que ela só pode se transformar no futuro, só que naquilo que ela acredita, naquilo que ela acha que é real. Por ela ser criança, talvez a imaginação dela, a criatividade dela acaba sendo muito maior do que uma pessoa adulta se tivesse essa fruta. Então eu acho que a interpretação já começa aí, né? Por mais que o Luffy não seja o Nika, para a Bonnie é. Para a Bonnie, aquela forma ali, os tambores da libertação, a forma como tudo foi colocado ali, é a forma como o pai dela mostrou, é a forma como ela interpretou também, a forma como ela imaginou também. Então, tipo, faz totalmente sentido. Se em algum momento ela consegue se transformar num futuro em que ela acredita, num futuro em que ela sabe da existência de Nika, então ela consegue se transformar em Nika. E aí, tipo, eu acho que talvez essa forma que eu vou falar aqui vai ficar meio bagunçado, porque eu não fiz roteiro nenhum e tá vindo tudo na minha cabeça e
Eu, para falar, sou um desastre, mas assim. Então vamos lá. Primeira coisa, o Oda já estava encaminhando para que isso acontecesse, porque a Bonnie desde sempre ela acreditou em Nika. A fruta dela facilitou isso. O Saturno deu a ela uma fruta que faz com que ela se transforme ali num futuro. Só que à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai conhecendo a realidade e às vezes ela não consegue se transformar naquilo que ela sabe que não é real. Só que como ela viu Nika, porque a Bonnie viu ali o Luffy no modo Nika, então Nika existe para ela, então deu certo. As próximas interpretações também são referentes à fruta da Bonnie de alguma forma, né? A primeira é, se a Bonnie, a gente sabe, como eu disse, que a fruta do deus Nika é a Hito Hito no Mi que está no Luffy. E agora a gente sabe também que com a fruta da Bonnie é possível se transformar em Nika. Vai que existe, além dessas duas frutas, qualquer outra fruta ali espalhada no mundo que dá a possibilidade também por alguma peculiaridade ali, alguma característica única dela também, da pessoa se transformar no Nika também. Já pensou se isso é possível? Já pensou, tipo, eu não acho que todo mundo ali vai se transformar em Nika, como a maioria das pessoas já foi, no extremo. E agora Bonnie pode se transformar em Nika, então todo mundo pode se transformar em Nika. Eu acho que não. Eu acho que sim. A Bonnie ter se transformado em Nika abre precedentes para que outras pessoas ao redor do mundo também consigam. E também abre precedentes para que Joy Boy, por mais que a gente acredita que o novo Joy Boy seja o Luffy, mas agora pode ser outras pessoas que conseguem se transformar nesse deus também. Eles vão ter o mesmo poder que o Luffy originalmente, que é a fruta? A gente não sabe ainda. Talvez nos próximos capítulos a gente vai saber. Entenderam o que eu quis dizer? Assim, tipo, abre o leque de possibilidades, não deixa muito, por mais que é óbvio que é o Luffy, pode ser também que não seja. Já pensou se existe realmente a fruta da borracha e ela também pode ajudar ali fazer com que a pessoa se transforme no Nika, se ela tiver criatividade suficiente? Então, tipo, às vezes existe alguma outra fruta aí e essa outra fruta é a que tá com a que é do Joy Boy. Eu acho que sim, a fruta do Joy Boy era a Hito Hito no Mi. Mas e se não for? E se for talvez a própria fruta da Bonnie? E se for outra fruta, assim, tipo, pode ser na época do Joy Boy, na época do século perdido, será que também existiram dois Nikas? Será que a pessoa antes da Bonnie conseguiu se transformar em Nika com aquela fruta? Ou será que não? Ou será que mais uma vez foram as circunstâncias que fizeram com que um outro Nika surgisse? Eu gostei. Sendo sincera, se antes eu não tinha chegado a uma conclusão, na verdade, pra mim não fazia diferença se eu tinha gostado ou não desse elemento que o Oda colocou. Eu acho que eu gostei. Porque vai que realmente o Luffy não é o Joy Boy, o Joy Boy seja outra pessoa que consiga se transformar em Nika. Também sem precisar da fruta. Pode ser. Eu acho que não, mas pode ser também. E outra coisa, não parece que os Goroseis agiram diferente agora que existem dois Nika? Porque os Goroseis eles já enfrentaram o Luffy. E eles estavam de boas. Só que agora eles estão mais preocupados ainda com o fato da Bonnie ter se transformado no Nika. Então, será que tipo tem algo a mais para essa transformação da Bonnie? Não sabemos. Vocês entenderam o ponto que eu quis chegar? Que assim, tipo, existem mais interpretações que a gente pode fazer com o fato da Bonnie ter conseguido se transformar no Nika? Tipo, além do fato de que sim, é algo que o Oda já estava mostrando que poderia acontecer. E segundo que, né, teorias. Será que existiam dois Joy Boy na época do Joy Boy? Será que
o Joy Boy tinha outra fruta que não seja necessariamente a fruta do deus Nika? Eu acho que não, mas pode ser. Será que o Joy Boy seja outra pessoa que não necessariamente o Luffy? Já que agora mais pessoas podem se transformar em Nika. Enfim, um mar de possibilidades. E é isso, gente. Esse foi meu review de hoje. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui neste canal, curtam esse vídeo, comentem nele, compartilhem com seus amigos, porque assim é uma forma de o meu canal crescer cada vez mais. E é isso, gente. Até a próxima e até mais.